Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulo 108 AL 111. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 108. Última vez. Ele o acerta e não vê nenhum dano antes de bloquear a espada do rei. Mas ele não está sangrando. Ele consegue mover as asas. Elas não são só para enfeitar, mas eu não o vi voando com elas. A chama em suas costas ainda está queimando. Pensei que fosse parte do poder da Akuma no Mi, mas acho que não. O sangue dos homens peixe ou dos gigantes. Imagino que seja o poder de uma tribo que eu desconheço. Você está procurando uma resposta. Seus olhos estão confusos. Kingo empurra o espadachim de volta para uma pedra, fazendo Zoro derrubar Vado. Isso não é bom, a menos que eu descubra o que é. Acho que não consigo vencê-lo. Zoro então ouve um shamisen ao cair de costas. Que som é esse? É um shamisen? De jeito nenhum. De repente, Aki cobriu o braço e viu que Enma tinha chamas roxas devido à perda de músculos. O que está acontecendo? Enma está. Orochi. O que é isso? Orochi diz ao ver uma mulher tocando no quarto ao lado. O som de um shamisen. De jeito nenhum. Porque alguém está tocando em um campo de batalha como este? Está vindo do quarto ao lado. E é um inimigo. Quem é? Acho que ninguém está dando um banquete agora. Está muito claro e não consigo ver. Como Murasaki. Estou na vida após a morte. Ou estou sonhando. Desde aquele dia, não há uma noite em que eu não sonhe com você. Eu não consegui te esquecer. Ele grita, correndo em direção à mulher. Eu também não consegui te esquecer, meu senhor. Estou sempre com você, diz com Murasaki. Se isso for um sonho, não quero acordar. Naruto vs Koinen. Naruto pousou na cabeça de Koinen, que bateu no chão e rachou antes de ele se virar. Naruto ofegou enquanto a lua brilhava, mostrando que ele estava sem camisa e cerrando os punhos. Tenho que acabar com isso. Koinen simplesmente se levantou e sorriu. Concordo plenamente. Ele então correu e atingiu Naruto com as costas, fazendo-o voar em direção a uma pedra e quebrá-la. Naruto se levantou lentamente e tossiu sangue antes de limpar a boca. Não vou parar até te derrotar. Agora. Yamato. Yamato correu pelo corredor enquanto o fogo atravessava as paredes. Droga. Está se espalhando. Repito. Do segundo andar para todos os andares. A chama está descendo para o porão. Yamato para ao ouvir alguém falando. Descer. Isso não é bom. Se continuar descendo, vai atingir o arsenal. Se isso acontecer, vai incendiar os explosivos armazenados. Tenho que me apressar. Ela então olha para a fuga. Fuga. Quero que você me ajude com uma coisa. Por aqui. Me ajude. Ela se virou e correu, seguida pelo centauro gigante. Gostaria que pudéssemos descansar nesta cama macia e agradável por um tempo, mas precisamos ir, diz Brook antes de pular com Robin, e eles olham para as chamas. Os agentes do CP-0 estão logo atrás das chamas. Ela disse a ele enquanto ele se virava. Eles virão atrás de nós em breve. Vamos nos apressar. Eles correram no momento em que os dois agentes atravessavam as chamas. Nico Robin, não vamos deixar você escapar, Momonosuke. Momonosuke ainda tentava puxar a ilha antes de olhar para cima. Eu consigo. Eu sei que consigo. Assim como o Luffy. Assim como o Luffy, tudo bem. Ele voltou a tentar puxá-la. Pare. Eu sou Kozuki Momonosuke. Minha promessa ao Luffy. A confiança do Yamato em mim. E as muitas vidas da terra de Wano. Eu não as trairei. É por isso que me transformei, e é por isso que arrisco minha vida. Orochi. Orochi observava com lágrimas nos olhos enquanto Murasaki tocava seu shamisen, e o som chegava até Enma. Lá fora, Zoro ficou parado, encarando a espada que o drenava. Porque de repente... Enma. Quem te autorizou a liberar seu poder sem permissão?
Ele cortou o ar, fazendo Enma parar antes que King olhasse para Zoro. O que houve? Ele pergunta enquanto Zoro se vira para encará-lo. Estão brigando. King avançou e chocou suas lâminas com Zoro, criando uma onda de choque. Zoro pulou para trás e atacou com suas lâminas, fazendo King se inclinar para trás para desviar e Zoro cortar as pedras atrás dele. O que? Zoro então foi socado para trás antes de se inclinar enquanto King se aproximava. O que você quer? Vou te dar uma chance. King estende os braços. Faça o que quiser. Não me subestime. Zoro então esfaqueia King antes de falar. Jackpot. O que? Os olhos de Zoro se arregalam ao ouvir isso. Estrondo. Sanji contra a rainha. Aonde você foi? Isso também é uma questão científica. Quem pergunta enquanto procura Sanji. Filho do juiz. Ei, não coloque mais lenha na fogueira. Sanji atacou com sua perna incendiada. Já está queimando. Vou te mostrar o inferno. Erui Memorzu. Memórias do inferno. Ele chuta Ken contra a parede antes de colocar as mãos nos bolsos e ouvir Ken rir antes de falar. Essa foi boa. Mas não totalmente satisfatória. Quem me dera ter visto o terno da Germa. Eu disse para você não colocar mais lenha na fogueira. Sanji simplesmente disse enquanto a cinza caía do seu cigarro. Não tente bancar o forte, filho do juiz. Você pediu ajuda ao seu amigo porque é mentalmente fraco. Ken retrucou, lembrando Sanji da conversa com Zoro. Você estava chamando o caçador de piratas, não é? Ele não pode derrotar o King. Ele é um sobrevivente dos Lunarianos, que se pensava estarem extintos. Eles são monstros capazes de sobreviver em ambientes totalmente naturais. Há muito tempo, eles eram conhecidos como deuses. E Sanji deu uma tragada e então pegou o cigarro para bater na cinza. Porque eles foram extintos? Isso é incrível. Ken então abriu a boca para atacar Sanji. Você deveria encontrar isso em um livro de história. Zoro vs Rei. Essa foi por pouco. Zoro ofegou enquanto olhava para a própria mão da rocha onde estava deitado, antes de olhar para King enquanto o fogo saía dele com lava a seus pés. Se eu tivesse demorado a usar a cor das armas, teria morrido. Uma explosão tão grande, ele estava planejando morrer comigo. Porque ele está vivo. Só alguém que quer sacrificar a própria vida faria isso. Zoro pensa antes de se levantar e embainhar suas lâminas. Ninguém escapa da morte, ele então agarra Vado. Então vou continuar tentando até que ele morra. Ele então encara King antes de puxar a espada. Itriai, Xixixisonson. Estilo espada única Lai, canção do leão da morte. Ele ataca com um golpe rápido enquanto passa por King e embainha sua espada. Zoro se vira e suspira ao ver King em sua forma Pterandon, preparando um ataque ao puxar a máscara para trás. Isso não funcionou de jeito nenhum. Ele pensa antes de sacar as 3 lâminas e se preparar para atacar. Esse foi obviamente um ataque mais forte do que aquele que te atingiu. Seus ouvidos então captam com Murasaki tocando, e ele olha para trás. Um shamisen. Uau, espera. Enma. Ele estremece quando Enma começa a chupar seu haki. King então ataca, jogando a cabeça para frente e atingindo Zoro, quebrando uma parte da ilha rochosa, expulsando Zoro. Temporal bom. Estaca do orgulho profundo imperial. Kitetsu III. Zoro grita, lembrando-se de ter recuperado a espada em Logeton. Flashback. Esta espada. Zoro pensou enquanto tirava uma katana de um barril. É isso? Perguntou Tashigi enquanto entregava Kishi a Naruto, pegava seu livro e o folheava. É Sandai Kitetsu, disse Tashigi enquanto Zoro puxava a lâmina e a examinava. O que essa espada está fazendo aqui no lixo barato? Perguntou ela enquanto o dono gritava de repente. Não consigo vender. Tashigi suspirou. Eu sabia que era um erro. É uma espada cara, disse ela enquanto o dono balançava a cabeça. Não é isso. Ele disse enquanto Zoro dava alguns golpes com a espada. É amaldiçoado, não é? Ele perguntou enquanto o dono olhava em choque. Como você sabia? Ele perguntou enquanto Zoro olhava para a lâmina.
Só um pressentimento, disse ele enquanto o dono explicava. Todos os donos morreram empunhando essa espada, e você também morrerá se comprá-la. Zoro pegou a espada e deu um sorriso irônico. Parece ótimo, eu pego, disse Zoro enquanto o dono gritava. Não posso deixar. O dono foi atropelado por uma mulher. Não seja tolo e venda, disse ela enquanto a sobrancelha do dono se contraía. Não me bata, ele gritou enquanto Zoro olhava fixamente para a espada. Você realmente quer essa espada? Naruto perguntou enquanto Zoro dava de ombros. Vamos ver o que é melhor, essa maldição ou a minha sorte. Ele disse, jogando a espada no ar, fazendo-a girar, e estendendo o braço direito. Tashigi tentou impedi-lo, mas Naruto a impediu. Espere, ele disse enquanto todos assistiam com a respiração suspensa. A espada desceu, e o lado cego atingiu o braço de Zoro, atravessando o chão. Todos soltaram a respiração. Tashigi quase caiu no chão se Naruto não a tivesse segurado. Eu pego, disse Zoro enquanto se ajoelhava e pegava a espada. Fim do flashback. Você vai morrer para salvar sua espada. Zoro foi tirado de seus devaneios ao ver King voando ao seu lado enquanto caía. King então se transforma em sua forma híbrida e ataca com um chute, mandando Zoro de volta para a ilha, colidindo com uma pedra. Que excitante! Ofegou antes de olhar para cima e ver Vado no chão à sua frente. Ah, que bom! Não caiu. Vado Ishimoji. Flashback. Zoro, ainda criança, vestindo um kimono preto, olhou para um homem. Ele tem cabelos pretos presos em um longo rabo de cavalo, rosto enrugado e óculos com armação redonda. Veste um yukata cinza e um auri bege por cima, com duas espadas cruzadas no peito esquerdo. Sensei. Deixe-me pegar a espada dela. Sim. Você pode ficar com ele. Ele respondeu, entregando o Vado a Zoro, que estava chorando. Eu também vou ficar mais forte por ela. Vou ficar forte o suficiente para que meu nome chegue ao céu. Vou ser o espadachim mais forte do mundo. Vano antes do ataque. Zoro segurou Kitetsu enquanto olhava para Itetsu, que falou. Aquele Kitetsu parece diferente agora. Parece que ele encontrou um bom dono. Kitetsu III, que você empunha, é minha arte. É mesmo? Zoro pergunta enquanto olha para sua lâmina. Enquanto Zoro ainda olhava para Kitetsu, Itetsu continuou. Skirt. Yori-sama lhe deu enma, que imagino que caiba estranhamente confortavelmente na sua mão, não é? Ela segue a mesma lógica das espadas amaldiçoadas. Os fracos não conseguem manuseá-las. Mas a principal razão pela qual ela cabe confortavelmente na sua mão é, por uma reviravolta do destino, que Vado Ishimoji e Enma foram criados pela mesma pessoa. O lendário ferreiro, Shimotsuki Kozaburo. Fim do flashback. Tudo aconteceu tão rápido, que eu nunca pensei muito sobre isso, mas como uma espada da terra de Wano, foi parar em uma região remota no East Blue. Zoro pensou enquanto ofegava. Naruto vs Koinen. Iraishin. Deus voador do trovão. Naruto acertou Koien com uma joelhada voadora antes de ambos caírem, Koien de costas e Naruto rolando para cair sobre um joelho antes de se levantar e se virar. Koen se levantou e se virou quando um raio brilhou atrás dele antes de correr para acertar Naruto com seu bastão. Capítulo 109. Última vez. Você vai morrer para salvar sua espada. Zoro foi tirado de seus devaneios ao ver King voando ao seu lado enquanto caía. King então se transforma em sua forma híbrida e ataca com um chute, mandando Zoro de volta para a ilha, colidindo com uma pedra. Que calor! Ofegou, antes de olhar para cima e ver Vado no chão à sua frente. Ah, que bom! Não caiu. Vado Ishimoji. Tudo aconteceu tão rápido, que eu nunca pensei muito sobre isso, mas como uma espada da terra de Wano, foi parar em uma região remota no East Blue. Zoro pensou enquanto ofegava. Naruto vs Koinen. Iraishin. Deus voador do trovão. Naruto acertou Koien com uma joelhada voadora antes de ambos caírem, Koien de costas e Naruto rolando para cair sobre um joelho antes de se levantar e se virar. Koen se levantou e se virou quando um raio brilhou atrás dele antes de correr para acertar Naruto com seu bastão. Agora. Zoro vs Rei.
Você pegou todas as 3 espadas agora? King pergunta enquanto Zoro segura Vado e Kitetsu. Zoro se esquiva dos ataques de King e corre em direção a Enma, que tem Aki fluindo dele. Embainhando Vado, Zoro agarra Enma, com Aki cobrindo seu braço, antes de King atacar novamente com projéteis de ar. Barisbon. Estilingos e flechas imperiais. Zoro rebateu os ataques antes que o rei o derrubasse e quebrasse o chão antes de jogá-lo contra um prédio. Enma, uma espada da terra de Wano, uma espada da terra de Wano. Pensou Zoro antes de se lembrar de falar com Momo sobre a pessoa que forjou Vado. Aquele velho que estava sempre na costa, eu não sabia o nome dele, por tanto tempo. Zoro cai no chão ao se lembrar de Itetsu explicando que Vado e Enma foram criados pelo mesmo ferreiro, Shimotsuki Kozaburo, antes de relembrar seu passado em seu dojo. Ele estava treinando com Kuina, sua amiga de infância. Kuina o desarmou facilmente e o derrubou no chão. Determinado a derrotar seu rival, Zoro foi até a costa para treinar. Lá, viu um velho olhando para o mar. Sentindo que Zoro estava um pouco desanimado, o velho lhe ensinou o grito de guerra, Sunashi, que, segundo ele, era uma palavra de boa sorte para elevar o espírito. Zoro disse que não tinha utilidade para uma palavra tão estranha, mas perguntou ao velho se ele era um samurai, já que todos no dojo diziam isso. Em vez de responder, o velho disse a Zoro para não ligar para as fofocas. Ele então disse ao jovem que os fuzileiros navais invadiriam sua aldeia em breve, mas ele se recusou a dizer o porquê e o mandou para casa. Em vez de ir para casa, porém, Zoro começou a treinar, enquanto o velho observava. Depois que Zoro explicou por que estava treinando duro, o velho se ofereceu para dar a Zoro 2 de suas espadas, que ele mesmo forjou. Ele explicou que elas eram cegas para que Zoro pudesse usá-las para praticar. O velho explicou que espadas eram feitas para matar. Cada espada tinha uma personalidade, e era trabalho do espadachim domesticá-las. Ele prosseguiu dizendo que uma espada amaldiçoada é uma espada nobre e era chamada assim simplesmente porque os fracos a temiam. O velho se lembrou de uma espada que forjou quando era mais jovem. Ele a considerava a maior peça que havia criado em sua vida. Só de segurá-la, a lâmina causava arrepios em quem a segurava. Por isso, ele a apelidou de o Grande Rei do Inferno. Lembrando-se de tudo isso, Zoro percebe que a espada mencionada, o Grande Rei do Inferno, não era ninguém menos que Enma. Momonosuke. Eu não vou desistir. Momo arrancou quando sua nuvem se dissipou antes de voar de volta. Espere. Pare. Não tão rápido. Ele agarrou as nuvens de Kaido, fazendo piscar. E estas são do Kaido. Entendo. Como eu também sou um dragão, posso agarrá-las. Mesmo que eu não consiga empurrá-lo de volta, se eu puder pelo menos pará-lo, se eu puder mudar sua direção. Se eu não fizer isso, quem fará? Quem? Eu salvarei a terra de Wano. Não vou deixá-lo cair na capital das flores. Zoro. O nome da vila é Shimotsuki. Acho que não foi coincidência. No dia em que aquele velho morreu, eu descobri que ele era avô de Kuina. Pensou Zoro enquanto estava deitado no chão, olhando para o céu noturno e relembrando seu passado. Zoro deduz que o velho e Kozaburo são a mesma pessoa. Ele se lembra de Kozaburo explicando que é a espada que escolhe seu portador. Com isso, Zoro entendeu que Enma o escolheu e estava apenas testando-o. Ele se lembra de uma noite em que era mais jovem e desafiou Kuina para o duelo de 2001, todos vencidos por Kuina. Zoro chorou de frustração, mas Kuina lhe disse que era ela quem deveria estar frustrada. Seu pai lhe dissera que, por ser menina, ela jamais superaria um homem como espadachim. Ela invejava Zoro por ser menino, já que ela também queria se tornar a maior do mundo. Ouvir Kuina proferir essas palavras irritou Zoro, já que ele almejava superá-la, e dizer isso era um insulto a todo o treinamento árduo que ele estava fazendo. Com isso, os dois fizeram um pacto para se tornarem o maior espadachim do mundo. No dia seguinte, Kuina morreu após cair de uma escada. Atormentado, Zoro implorou ao pai de Kuina que lhe desse a espada de Kuina, prometendo também ser tão forte que seu nome a alcançaria no céu. Zoro se levantou, colocou o Vado na boca e agarrou Enma e Kitetsu.
Espadas são inofensivas, não é com malícia que se faz isso. Seus olhos se arregalaram antes que o braço que segurava a Emma voltasse ao normal. Isso mesmo, então, é o meu poder que está faltando. Disse ele, olhando para cima enquanto King, em sua forma humana, voava para baixo. Será que Oden estava lutando com facilidade, mesmo que você tenha tirado tanto do Haki dele? Não estava, Enma. Os homens de Kaido correram enquanto Zoro olhava para Enma. O que devo fazer para controlar meu Haki? Vou morrer se continuar liberando tanto Haki, não? Tudo bem. Pensou ele enquanto adicionava Haki a cada espada e nocauteava os homens sem perceber. Entendo, você está tentando ser um rei. Zoro ergueu os olhos e viu King falar, antes de erguer uma sobrancelha e se lembrar de quando conheceu Luffy, e então sorriu. Bem, eu fiz uma promessa ao meu capitão e melhor amigo. Sanji contra a rainha. Voa voa. É uma pena esse traje de ataque. Quem disse enquanto se levantava enquanto Sanji rangia os dentes. Pare de dizer isso. Não vou deixar você esquecer. Porque você desperdiçou minha chance. Sua chance? Sanji pergunta a rainha. Isso mesmo. Todos vocês, filhos do juiz, são ciborgues com corpos modificados e corações também. Então era minha chance de espancar um deles, chutar a bunda dele e esmagá-lo em pedacinhos com minha perspicácia científica. Mas já que você está aqui, deixe-me mostrar minha capacidade científica antes que você morra, Vinsmoke. Ken grita antes de disparar seus olhos de laser na loira, que pula no ar. Raios nos olhos dele. Não me diga. Ken então esticou o pescoço e acertou Sanji no peito. Foi esse um movimento do Neji? Perguntou Sanji enquanto se levantava lentamente. Isso mesmo, Vinsmoke. Eu vou te pegar. Ken gritou e atacou, fazendo Sanji se esquivar antes de se atacar com a perna. Como você me avalia? Eu pesquisei bastante sobre a tecnologia da Germa. Consigo replicar todos os movimentos dos seus irmãos. Pare de me colocar no mesmo nível deles. Sanji gritou para si mesmo antes de ser arremessado para trás. Eu ia te mostrar que você se transformasse. Se eu te derrubar com o traje, eu poderia provar ao juiz que sou um cientista melhor que ele. Os dois se lançaram um contra o outro. Não me importo com a rivalidade entre vocês dois. Não seja tão mau. Ken o agarra e o joga da parede com sua mão robótica. Como assim? Funcionou? Ele pergunta, puxando Sanji de volta para si. Acho que vocês também conheciam essa. Ei! Vocês são o ápice da tecnologia do Juji. Sua obra-prima, né? Então, deixa eu me divertir um pouco mais. Vocês são tão fracos sem o traje, como toque final, vou te despedaçar e te mandar para o inferno. Vinsmoke. A rainha jogou o Sanji no chão antes que o cozinheiro pegasse fogo. Ainda não acabou. E arrancou o braço da rainha como resultado. Meu braço. Seu pirralho maldito. Eu avisei. Não mencione os nomes deles na minha frente. Você está tentando tirar a minha liberdade de expressão. Você é tão impertinente. Ken gritou para Sanji, que se levantou. E outra coisa. Com ou sem terno, quem vai ser derrubado, é você. Sanji pulou e chutou a barriga de Ken. Furanshi Sutoraiko. Golpe de flanela. Ken foi arremessada para trás antes de se levantar e caminhar até lá. Você ainda acha que está em vantagem? Perguntou Sanji enquanto o fogo cobria sua perna mais uma vez. Parece que você esqueceu que eu te mandei voando mais cedo, Binkei, Guriru Shoto. Bienkuit, Grill Shot. Sanji chutou Ken novamente no estômago, mandando-o voando para trás. Mas tenho certeza de que esse foi eficaz. Estamos lutando há tanto tempo, então você deve estar ficando mais fraco. Maldito seja, no salão de performance, você continuou me dizendo para esperar e correndo de um lado para o outro de forma patética. Pode rir de mim o quanto quiser, rainha. Sanji cerrou o punho. Eu já aceitei meu destino. Não sou o mesmo cara que você viu antes. Como você está diferente de antes? Afinal, você se recusou a se tornar um ciborgue com um coração de gelo. Então não pode vencer meu poder, que supera a tecnologia do juiz. Ken retrucou.
Diga o que quiser. Talvez um dia eu seja um monstro de sangue frio, sem nem perceber. Se eu continuar a recusar, posso morrer indefeso como um cachorro. Mas, agora, eu só quero te derrubar. E é isso. Sanji se incendiou enquanto encarava Karen. Chega de papo furado. Minha ciência é invencível. A mais forte. A maior. A melhor do mundo. Um fracote como você não pode me derrotar. Ken então desaparece e começa a correr enquanto Sanji olha ao redor. Que tal? A próxima jogada é sua. Stay out Black. Eu consigo te ver, mas você não consegue me ver. Isso é tão furtivo. Você é até capaz de replicar isso, Sanji falou enquanto olhava ao redor, enquanto o fogo se apagava, antes de Ken parar atrás dele, quase invisível. É isso aí. Suas costas estão completamente desprotegidas, Vinsmoke. Sanji também desapareceu, usando velocidade. O quê? Ele também desapareceu. Mas ele não está com traje. Ficou invisível só de se mover em alta velocidade. Ele vai acabar ficando sem energia e se mostrar. Se eu conseguir me esconder até lá e derrotá-lo com um único golpe, será minha grande vitória. Que tântica idiota. Maldita rainha, ele está apagando completamente sua presença, apesar de seu corpo gigantesco. Pensou Sanji enquanto olhava para um rato. O que esse rato está fazendo aqui? Pergunta Ken, olhando para baixo enquanto o rato se levanta e olha ao redor. Shuji. Você está bem? Uma mulher entrou correndo com um curativo na cabeça antes que Ken cerrasse os punhos. Ela. Não acredito que a vagabunda ainda está se mexendo. Aquele castigo divino de antes não foi suficiente. Parece que você precisava de mais dor, Ozomi. Se ainda não se arrepende do que fez, minha ideologia, minhas crenças, eu tinha medo de que o poder de Germa mudasse tudo em mim. Não tolero ninguém que bata em mulher. Não me ocorreu naquele momento, eu fui um tolo. O que eu ganhei? Exoesqueleto, força muscular e velocidade de movimento. Essas são apenas ferramentas adicionais no meu arsenal. Ao sobrepor o exoesqueleto com o Haki finamente afiado, minha perna ficará coberta de chamas mais fortes e quentes. Sanji pensou ao ouvir Ken falar antes que chamas azuis surgissem em sua perna. Melhor aceleração. Mais peso. E o mistério está resolvido. Homens nunca devem bater em mulheres. Isso é senso comum desde a era dos dinossauros. Foi você, não foi, Ken. Sua escória. Sanji chutou Ken na cabeça e caiu ao lado da mulher. Não se preocupe. Deixe-o comigo. Ok. Sanji pegou o rato enquanto Ken se levantava e o encarava antes de socar. Vinsmoke Sanji. Sanji se esquivou e começou a chutar Ken em vários lugares com suas novas chamas azuis. Germa, Germa, Germa. Esse poder é tão Germa. Ken riu enquanto se afastava após ser chutado. Cale a boca. Esse nome não tem mais nada a ver comigo. Eu consigo ver como esse poder em evolução vai se transformar no seu futuro. Ken sorri ao ouvir isso. Você disse que não se tornaria Germa, não importa o quanto negue esse poder, você ainda é filho do juiz. Você nasceu um ciborgue. E daí? Sanji zombou de Ken. Não importa qual tenha sido o meu passado, eu vou construir o meu futuro com minhas próprias mãos e pernas. Para que suas provocações idiotas não me confundam. Sou um cozinheiro de primeira classe. Não importa o quanto meu corpo sofra mutações, eu sou quem eu sou. E também sou um pirata, Sanji perna preta dos chapéus de palha. Ainda não te dei o toque final. Posso até cozinhar restos de carne para ficar delicioso. O novo fogo de Sanji brilha ainda mais forte. Vamos lá, rainha da peste. Cale a boca. Minha ciência é a número 1 do mundo. Vou me livrar de todo o resto de uma vez. Ele disparou seu raio em Sanji, que se esquivou e correu para pular no ar e chutar a cabeça de Ken. Bufo de sulto. Explosão de Beowulf. Voe para longe, seu idiota. A rainha foi lançada voando através do prédio e para fora da ilha, caindo na capital. A batalha do Salão do Prazer na Torre do Cérebro Esquerdo, no Domo da Caveira. O vencedor é Sanji. Naruto vs Koinen. Kakureta Burdo, Lâmina Oculta.
Naruto acertou Koien com uma cotovelada para trás antes de pular e colocar os dois pés no topo da cabeça, jogando Koien no chão. Daburu buraco alto. Apagão duplo. Naruto saltou e caiu rolando antes de ser atingido nas costas em outra pedra. Ele se levantou e cuspiu sangue antes de correr em direção a Koien mais uma vez. Capítulo 110. Última vez. Sanji pegou o rato enquanto Koien se levantava e o encarava antes de socar. Vinsmoke Sanji. Sanji se esquivou e começou a chutar Koien em vários lugares com suas novas chamas azuis. Germa, germa, germa. Esse poder é tão germa. Koien riu enquanto se afastava após ser chutado. Cale a boca. Esse nome não tem mais nada a ver comigo. Eu consigo ver como esse poder em evolução vai se transformar no seu futuro. Koien sorri ao ouvir isso. Você disse que não se tornaria germa, não importa o quanto negue esse poder, você ainda é filho do juiz. Você nasceu um ciborgue. E daí? Sanji zombou de Koien. Não importa qual tenha sido o meu passado, eu vou construir o meu futuro com minhas próprias mãos e pernas. Para que suas provocações idiotas não me confundam. Sou um cozinheiro de primeira classe. Não importa o quanto meu corpo sofra mutações, eu sou quem eu sou. E também sou um pirata, Sanji perna preta dos chapéus de palha. Ainda não te dei o toque final. Posso até cozinhar restos de carne para ficar delicioso. O novo fogo de Sanji brilha ainda mais forte. Vamos lá, rainha da peste. Cale a boca. Minha ciência é a número 1 do mundo. Vou me livrar de todo o resto de uma vez. Ele disparou seu raio em Sanji, que se esquivou e correu para pular no ar e chutar a cabeça de Koien. Bufo absurdo. Explosão de Beowulf. Voe para longe, seu idiota. A rainha foi lançada voando através do prédio e para fora da ilha, caindo na capital. A batalha do Salão do Prazer na Torre do Cérebro Esquerdo, no Domo da Caveira. O vencedor é Sanji. Naruto vs Koien. Kakureta Burdo, lâmina oculta. Naruto acertou Koien com uma cotovelada para trás antes de pular e colocar os dois pés em cima da cabeça, mandando Koien ao chão. Daburu buraco alto. Apagão duplo. Naruto saltou e caiu rolando antes de ser atingido nas costas em outra pedra. Ele se levantou e cuspiu sangue antes de correr em direção a Koien mais uma vez. Agora. O castelo. Uma promessa, hein? King pergunta enquanto Aki cobre as lâminas de Zoro. Mas enquanto, caído, Sam e eu estivermos por perto, essa promessa nunca será cumprida. Junto com essa espada chamada Enma, eu te mando para o inferno. Ele atacou, mas Zoro avançou e trocou golpes com ele, antes de cortar seu estômago. Sem deixar nenhum corte. Boa tentativa. Desculpe. Minha constituição é incomum. Seus ataques de espada não vão funcionar contra mim. King voou e disparou contra Zoro, que se esquivou e o atacou. Você é tão fraco assim, mas quer ser rei. Estou cortando ele. Mas isso não está afetando ele em nada. Não vou deixar você fugir. Pense bem. Ele não é inquebrável. Deve haver um motivo. Zoro pensou antes de King gritar. Encare sua derrota e morra. Santoryu, Urutoragari. Estilo de 3 espadas. Ultra Tichirunt. Zoro atacou e lançou lâminas, cortando as vigas de suporte. E arrancou a máscara do rei. Eu pensei assim, quando as chamas em suas costas se apagam, ele fica mais rápido, mas sua defesa fica mais fraca. Pensou Zoro enquanto pousava atrás de King. Ele olhou para trás e viu que King tinha pele escura e cabelos branco-prateados. O cabelo é raspado nas laterais, mas mantido longo no topo, onde é puxado para trás e preso na altura do occipital de King, antes de fluir livremente pela nuca. Algumas mechas laterais pendem do lado direito do rosto de King, até a clavícula, e incluem uma trança fina. O rosto de King é caracterizado por seus estreitos olhos vermelhos, sobrancelhas escuras proeminentes, nariz reto, lábios proeminentes e um queixo quadrado e com barba por fazer. Circulando até a metade do olho esquerdo, na parte externa, há uma tatuagem preta que lembra uma coroa de louros ou um ramo de oliveira. Asas negras, cabelos brancos e pele morena, você ganhará 100 milhões de berries por informar o governo.
Ele é o raro. King matou os homens que estavam falando sobre ele. O castelo já está pegando fogo. Se você é chefe, seja gentil com seus subordinados e mantenha a calma. Se não consegue se concentrar, venha aqui. 100 milhões para informar o governo. De que tribo você é? Pergunta Zoro antes de King atacar em sua forma híbrida, forçando os dois a saírem do castelo. Por que perguntar se você vai morrer em breve? Ele definitivamente é de uma tribo específica, mas isso não é da minha conta. Não tenho muito tempo. Se demorar muito, minha espada pode me matar. Zoro pensou, sentindo Enma tirar Masaki dele. Agora vejo o perigo que você representa. Igualmente para você. Zoro joga Enma para King. Vocês já reinaram o suficiente. É hora de ir, seus idiotas. Não abuse da sorte. Kaido-san está destinado a se tornar o rei dos piratas. Sinto muito, mas ele não vai. Zoro se posicionou e cruzou os braços. Em Santri, Rengoku Onigiri. Estilo das três espadas. Purgatório, Onigiri. Zoro ataca, golpeando King enquanto avança em sua direção. O mundo só precisa de um rei. Tome isso, Roronoa. King ataca com suas chamas antes de Zoro pular para trás para se esquivar e colidir com King novamente, mandando para trás. Assim que pousaram, King atacou novamente, com Zoro bloqueando, criando uma cratera sob eles. Zoro então foi arremessado para trás também, antes de parar e se levantar, com Aki cobrindo suas palavras mais uma vez, enquanto cortes surgiam ao seu redor. Ele está se movendo rápido. Isso significa que eu posso cortá-lo. Zoro bloqueou um chute de King antes de cortá-lo no meio. Yakduri. Dança dos pássaros. O próprio rei foi mandado de volta antes que o fogo surgisse em suas costas, enquanto ele desviava dos ataques e sorria. Parece que você descobriu a mecânica da minha força. E, eu vi. Agora você finalmente vê sua derrota. Zoro respondeu antes de atacar com um golpe giratório que King desviou. Por que você está tentando bloquear? Achei que não ia te machucar. Ou você está com medo do meu ataque? Zoro foi arremessado de volta para uma pedra, quebrando-a enquanto King ofegava. Zoro então se levantou e ofegou enquanto encarava King, que gritou e então voou para frente para atacar. Você é biologicamente incapaz de me derrotar. King gritou enquanto criava um dragão maior a partir do fogo. Eu odeio dar desculpas como essa mais do que qualquer outra coisa. Vou lembrar de você como um espadachim corajoso. Vou gravá-lo na sua memória. Zoro disparou. Mas não sei se você consegue sobreviver. King disparou suas chamas enquanto Zoro as cortava e então cortou a última cabeça para atingir King, que voou em sua direção antes de colidir e criar uma grande onda de choque que destruiu a área. Zoro pousou atrás de King, que caiu com um corte no peito e a espada quebrada. Kaido-san. A batalha da Torre do Cérebro Direito, do lado de fora do Domo da Caveira. O vencedor é Zoro. CPAG 0. O rei acabou de ser derrotado. Uma Maria disse ao homem mascarado que estava sentado no tabuleiro. O quê? Tem certeza? Sim, ele foi derrotado por Zoro, o espadachim dos chapéus de palha. Ela respondeu. Todos os atores principais e os membros do Tobihopo perderam, isso é sério. É claro que ainda há 3 monstros que podem comprometer os esforços dos chapéus de palha. Ele parou de falar, lembrando-se dos 2 Yonkos e de Koinen. Na ilha, Momonosuke ainda puxava as nuvens, tentando detê-las. Não vou deixar que chegue à capital das flores, custe o que custar. Yamato continua correndo escada abaixo em direção a um gigante adormecido. Hulk está bloqueando as portas do porão. Não tenho tempo para derrubá-lo, pegar a chave e puxar a alavanca para abrir as portas. Deixo isso com você, Fuga. Fuga correu na frente e passou por Hulk pela porta enquanto ela passava. Obrigada, Fuga. Mantenha Hulk ocupada. Enquanto isso, Usopp encontra Kiemon e Kiko, ambos incapacitados. Piratas das Feras vêm em massa para capturá-los, e Usopp tenta revidar. Os 2 samurais pedem que ele os deixe para trás, mas Usopp os repreende por sua suposta honra e diz para se agarrarem à vida, mesmo com ranho escorrendo de seus rostos.
Alguns momentos depois, Izou chega para afastar os perseguidores enquanto Usopp, Kinemon e Kiko escapam nas costas de Hamlet. No terceiro andar do Domo da Caveira, Fukurokuju e Raizo estão em um impasse enquanto os dois lançam Nimpo, Jutsu de paralisia ao mesmo tempo. Nenhum deles se move, mesmo com o andar inteiro sendo engolido pelas chamas. No segundo andar, Komurasaki continua tocando seu shamisen enquanto Orochi ouve, em êxtase por seu amor, que ele pensava ter morrido, estar vivo e bem. Em sua felicidade, ele tem esperança de que todos os seus inimigos sejam eliminados e que ele e Komurasaki se casem e passem o resto de seus dias em vano. Ele pede a Komurasaki que toque sua música favorita, e Komurasaki o atende. Luffy contra Kaido. Luffy chutou o Kaido com uma perna impregnada de Haki, mas o Yonkou bloqueou com sua arma, forçando ambos a caírem de costas no chão antes que rissem e se levantassem. Está ficando divertido. Luffy sorriu, limpando o sangue da boca. Eu sinto o mesmo. Eles então avançaram um contra o outro e colidiram com o punho maior de Luffy, fazendo com que seus Haki disparassem para o céu. Lá embaixo, Momonosuke olha para cima enquanto a ilha começa a se quebrar um pouco. O choque é tão intenso, Onigashima está tremendo. Eu consigo. Tenho certeza que consigo. Onigashima será detido por mim, Kozuki Momonosuke. Voltando à luta, Kaido olha para a lua em sua forma normal, segurando um barril. Está uma bela noite. Uma lua cheia no céu. Um inimigo na terra. Ambos são soberbos. Não há muitas noites como esta. Kaido então começou a beber, fazendo Luffy olhar feio. Por que você está bebendo agora? Porque estou me divertindo, respondeu Kaido. Falando sério. Não estamos brincando. Hoje é o Festival do Fogo na capital. Íamos fazer um grande banquete em Onigashima também. Mas vocês estragaram tudo, quer um pouco? Kaido perguntou a Luffy. Eu não gosto de beber. O que você é, uma criança? Vamos nos divertir juntos. Não vou beber nada com você. Depois que eu te derrotar, farei um grande banquete com todos. Luffy sorriu para Kaido, que apoiou a arma em seu ombro enquanto a que se derramava sobre ele. Parece divertido. Espero que você consiga ter aquele grande banquete. Parece que você está se sentindo bem. Você está bêbado. Luffy pediu para Aki cobrir seus braços. Como se eu fosse ficar bêbado só com essa quantidade de bebida. Kaido jogou o barril no chão e cobriu os olhos enquanto as lágrimas escorriam. Meu grande banquete, como você ousa estragar meu banquete? Chapéu de palha. Ele então começou a rir, enquanto Luffy o encarava. Você está bêbado. Se você vai beber, por que não se solta? Soluço. Kaido soluçou antes de cair de bunda no chão. Chapéu de palha. O que você está fazendo? Você consegue lutar desse jeito? Mesmo se perder, não use a desculpa de eu estava bêbado. Seu idiota. Porque eu iria querer me tornar fraco. Eu te aceitei. Kaido se levantou e cambaleou. Luffy correu e desferiu um soco com o punho grande enquanto Kaido se esquivava, inclinando-se para trás. Bagua, dragão bêbado. O quê? Luffy piscou. Estou me sentindo bem. Quando foi a última vez que conheci alguém que pudesse me enfrentar de igual para igual? Kaido riu, entrando em sua forma híbrida e atacando, adicionando raios à sua arma. Varaijigou Ragnarako. Raio martelado. Ragnarako. Após o ataque, ele entra em sua forma de dragão. Este lugar não serve mais, a ilha está toda bagunçada, é divertido, mas, ao mesmo tempo, o castelo está meio destruído. Droga, não consigo nem salvar meu castelo, acho que agora não estou tão, temos que reconstruir, levou 5 anos para construí-lo. Isso doeu. Aquele desgraçado. Droga, você está bêbado. Gritou Luffy, segurando a cabeça e se levantando. Eu vendi armas aqui e ali, e até formei o exército mais forte do mundo com os Miles, eu fiz o meu melhor. Kaido continuou ignorando Luffy. Baixei a guarda. Sou tão burro. Mas talvez eu não consiga mais fazer isso, eu tenho me esforçado tanto, por quê? Porque isso está acontecendo comigo. Eu quero que tudo seja destruído.
Luffy salta para atacar enquanto Kaido gira, enviando lâminas de ar em direção a Luffy, cortando as pedras ao redor. Ele está se debatendo como bem entende. Kaido então voou para o alto e olhou para Luffy. Me deixe em paz. É uma pena e um arrependimento. Estou condenado. Me deixe em paz. Kaido gritou, voltando-se para sua forma híbrida. Luffy então entrou em Gear Second, e avançou em direção ao Yonko. Seu idiota. É tarde demais para você reclamar. Se você não me deixar em paz, pegue isso. Vou quebrar tudo em pedaços. Porque tudo é tão irritante. Meu filho fugiu, ele até atacou os pais, droga. Nada dá certo. Isso é tão injusto. É difícil manter o foco. Luffy suspirou e deu um tapa no rosto com as duas mãos. E tudo, culpa sua. Kaido gritou, mandando Luffy para trás com um soco quando ele avançou novamente. O quê? Não é divertido lutar pela vida e pela morte? Dance mais um pouco comigo. Kaido riu enquanto girava e acertava o Luffy. Como você pôde me desafiar de novo e de novo? Chapéu de palha. Acho que você gosta demais de mim. Toma isso, seu bêbado. Luffy ataca enquanto se esquiva de um golpe com um chute infundido de haki. Kaido usou sua cauda para agarrar Luffy, e ambos deram cabeçadas um no outro, mandando-os para trás. O haki dele está ficando mais forte. É divertido ficar bêbado, pare de tentar me deixar sóbrio. Kaido lançou um olhar furioso e soprou uma bola de fogo em Luffy. Seja mais criativo. Não é nada divertido. Torne mais emocionante. Luffy pulou e atacou como uma série de punhos gigantes cobertos de haki enquanto Kaido os bloqueava com os seus, mandando cada um para mais longe antes que os dois se chocassem novamente. Naruto vs Koen. Naruto foi jogado de cabeça contra uma pilha de pedras pontiagudas antes de cair de costas ao lado dela, com o rosto coberto de sangue. Depois de um momento, Naruto se levantou lentamente antes de correr em direção a Koen, sendo então pego e jogado contra os espinhos no topo de sua cabeça, enquanto Koen também caía de costas sobre eles. Naruto gemeu enquanto olhava para a lua e viu seus pais antes que sua visão ficasse turva. Ele gemeu ao se levantar. É só isso que você tem, seu desgraçado. Naruto abriu seu sétimo portão antes de correr em direção ao pirata. Fora da terra de Wano, uma frota de navios da marinha cercou a entrada antes que Zou caminhasse até eles. Mary Joyce, linha vermelha. 1. O revére deste ano está amaldiçoado. O ancião como uma bengala disse de seu assento. A abolição total dos 7 senhores da Guerra do Mar, o incidente envolvendo o reino de Alabasta, a infiltração do exército revolucionário em Mary Joyce, deixe isso de lado por enquanto. Aquele com longos cabelos brancos, bigode longo e barba disse, de pé. O que precisamos enfrentar imediatamente é a terra de Wano. O careca disse enquanto o outro de bigode se inclinava para frente. Quem imaginaria que a batalha ficaria tão intensa? Precisamos fazer alguma coisa agora, disse o loiro enquanto se levantava. Eles já devem ter capturado Nico Robin. Numa batalha contra Kaido e Big Mom, a morte é esperada. Deve ser apagada. E a existência daquela Akuma no Mi também. Aquela fruta virou mera lenda, até para nós agora. O bigode careca, disse um deles, olhando para a loira. Ele não desperta há séculos. Então, por que o governo mundial se deu ao trabalho de dar outro nome àquela Akuma no Mi? Para esconder seu nome da história, disse o de cabelos brancos. Capítulo 111. Última vez. Deixe isso de lado por enquanto. Aquele com longos cabelos brancos, bigode longo e barba disse, de pé. O que precisamos enfrentar imediatamente é a terra de Wano. O careca disse enquanto o outro de bigode se inclinava para frente. Quem imaginaria que a batalha ficaria tão intensa? Precisamos fazer alguma coisa agora, disse o loiro enquanto se levantava. Eles já devem ter capturado Nico Robin. Numa batalha contra Kaido e Big Mom, a morte é esperada. Deve ser apagada. E a existência daquela Akuma no Mi também. Aquela fruta virou mera lenda, até para nós agora. O bigode careca, disse um deles, olhando para a loira. Ele não desperta há séculos.
Então, por que o governo mundial se deu ao trabalho de dar outro nome àquela Akuma no Mi? Para esconder seu nome da história, disse o de cabelos brancos. Agora. Terceiro andar dentro do castelo. Ó, fogo. No terceiro andar, Raizo e Fukurokuju permanecem paralisados, sem que nenhum deles libere o jutsu de paralisia, apesar de ambos estarem em chamas. Desfaça o jutsu de paralisia. Raizo. Ofegou Fukurokuju, ambos estendendo a mão. Nós dois vamos morrer. Segundo andar dentro do castelo. Saia daqui. Sim. Droga, está quente. Um homem gritou enquanto desviavam de uma viga que caiu. Está muito quente, vamos morrer. Ei, olha. Atenção. O teto vai desabar. Outro gritou antes que o teto caísse, quando Jinbei pulou e o pegou. Vocês não deveriam estar aqui, saiam do castelo agora. Ofegou. Você é Jinbei dos chapéus de palha. Você é tão forte. Gritou um deles enquanto Jinbei gesticulava em direção a um salão próximo, que ainda estava intocado. O fogo ainda não se espalhou para lá. Salvem-se. Os homens correram para o salão. Sim, estamos em dívida com você. Você também não deveria morrer. Vai agora. Certo. Pessoal, apressem-se. Piso de performance. É muito perigoso estar aqui. A Big Mom estava atacando com sua espada quando Chopper de repente voltou ao normal. Eu me transformei de volta. Doutor, isso é ótimo. Agora você está livre do efeito colateral de um tempo maior de gigantificação. Disse Miyagi depois de Tristan. Eu não esperava me tornar o Baby Geezer, os efeitos são ótimos, mas os riscos também. O forte efeito colateral me deixou menor e mais fraco. O forte efeito colateral imprevisível. Miyagi, estou preocupado com Zoro. Chopper disse enquanto Minka sentia. Sim, por causa do remédio, certo? Ele teve 2 ossos quebrados e ficou muito machucado e ferido. Em troca da supercura temporária, ele sofrerá o dobro do que sofreu antes, certo? Sim. Miyagi assentiu tristemente enquanto Chopper olhava para o buraco. Será que ele venceu a luta? 2 vezes pior que o ferimento grave que o imobilizou. Zoro, você não vai morrer, né? Com Zoro, ele ofegou enquanto Blood estava no chão antes de abrir os olhos e ver uma figura encapuzada pairando com uma foice. Quem diabos é você? Ei, o que está acontecendo? Eu não consigo mexer meu corpo. Não faça isso, pare, não faça isso. Ele gritou enquanto a pessoa atacava, revelando uma habilidade e braços esqueléticos. Torre do cérebro direito. Franky corria por um corredor, atacando os homens de caído. Saiam da minha frente. Para onde diabos o Zoro foi? Espaço de rastreamento, primeiro andar. Droga. Porque o comandante que serviu ao Barba Branca está ajudando aqueles idiotas. Izo caminhou em direção aos homens antes de ser esfaqueado na lateral. Comandante dos piratas do Barba Branca. Vou tirar sua vida. Izo nocauteou, jogou-o para longe e removeu a faca antes de apontar suas pistolas para os outros. E espere. Por favor. Bang bang. Ele então se afastou deles enquanto o sangue escorria. Subsolo do primeiro andar, dentro do castelo. Izo caminhou antes de pensar. Cometi um erro, afinal, eles são os piratas do reino animal. Kiko, Kinemon, espero que tenham escapado com sucesso. Izo parou ao ouvir passos antes de olhar para trás. Super Paul. Disse ele, vendo o homem mascarado e o outro com o rosto pintado. De fato, somos a IG-0. Sabíamos que você estava aqui, mas, Izo, vamos fingir que nunca nos vimos. Não estamos em posição de ignorar os remanescentes dos piratas do Barba Branca, por cometerem um crime histórico, mas só temos negócios com os chapéus de palha agora. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente em algum lugar. Disse o homem pintado antes de passar por Izo, que falou, apontando sua pistola para os dois. Não, espere, CP-0. Yamato, preciso chegar a tempo. Yamato gritou, chegando ao arsenal, e viu as grandes bombas enquanto o teto começava a pegar fogo. Ela assumiu sua forma híbrida e atirou o gelo da boca, cobrindo o cômodo e as bombas. Namuji Iga. Namuji Glacier Fang.
Piso de performance. Droga. Seus pirralhos mal educados e de merda. Vou ensinar a etiqueta de brigar para vocês. A grande mãe sorriu enquanto voava em sua nuvem, com os cabelos em chamas. Big Mom continua a causar estragos com seus ataques relâmpagos, derrubando Lavikir. Ela se lembra de que Kaido está no telhado lutando contra Luffy e se pergunta por que ainda não ouviu o grito de vitória do Imperador. Ela ordena que Ira a leve até o telhado, mas Lava impede. Roukurmo. Quarto K. Lavi cria um espaço esférico acima de sua mão e reveste sua espada com ele. Anazusha anestesia sua espada, se alonga e atravessa o braço e o rosto de Big Mom, parando-a. Shokuviri. Choqueville. Ele então a choca, fazendo-a cair de ira. Você ainda vai lutar, Kid? Lav pergunta enquanto os homens de metal são puxados para Kid com outro metal, enquanto Tani gira sua foice enquanto Tante cresce. Por algum motivo, sinto que estou sendo movido por um propósito diferente agora. Acho que já está na hora do Kaido subir também. Até água pingando pode escavar uma pedra com o tempo. Kid sorri enquanto forma um grande corpo de metal como uma caveira de touro. Sem danos. Não há um único objeto no mundo que não possa ser danificado. Punk Coroinadio. Punk Cornadio. Que diabos é isso? É maior que a gigantesca Big Mom. Escute, seu velhote, Kid ofegou antes que Lava falasse. Mesmo que isso signifique a morte, não vamos deixar vocês irem para o telhado. Tani terminou com os outros dois. Momonosuke. Eu salvarei a vida de todos a qualquer custo. Porque todos estão lutando pela terra de Wano. Momonosuke falou enquanto ainda puxava a nuvem. Eu não posso ser o único a perder. Pai, mãe, Yori, observe-me. Eu salvarei a terra de Wano. Ele termina de relembrar a batalha até então. Está se movendo. Está se movendo para trás. Mantenha o mais longe possível da capital, eu não vou deixar essa coisa colidir com a capital. Ele então abre os olhos e olha ao redor. Alguém me chamou. O quê? Minha cabeça. Piso de performance. Por que você não cala a boca e desce logo? Kid sorriu enquanto Big Mom segurava seu touro pelos chifres antes de jogá-lo para trás. Big Mom foi mandada embora. Você não vai ser eliminada, vai, Big Mom? Perguntou um homem antes que os Kid Art Pirates começassem a aplaudir. Chefe garoto. Ele conseguiu. Yai. Sim. Começou a funcionar, não é? Seu velho de merda. Kid sorriu antes de Lav se abaixar. Ei, Eustasia. Essa foi a segunda vez. Depois do meu golpe poderoso, você lançou um ataque chamativo e agiu como um vencedor. Eu não sou sua atração de abertura. Quem se importa? Não diga uma coisa tão estúpida. Então por que você não a ataca primeiro? Puta merda, vocês dois são lindos. Tani falou depois da discussão dos capitães. Cala a boca. Cala a boca. Juro que é como se houvesse 3 Luffys. Tani suspirou antes de ver Big Mom parada com um braço quebrado. Ondas de choque vindas de dentro, minhas costelas devem estar quebradas. A técnica de Trafalgar é perigosa. Parece que ela gostou da minha técnica. Lav sorriu para Kid depois que Big Mom falou. Seu babaca. Não se empolgue. Eu lhes darei vida. Voltem à vida, meus ossos. Sim, mamãe. Suas feridas sararam de se tornarem manos enquanto ela ria. Vou te dizer uma coisa. Não é brincadeira. Vou ficar sem energia na próxima saraivada. Vou acabar com isso no próximo tiro. Não vou falhar. Então eu quero que você, Lav parou quando Kid falou. Eu só disse para você não me dizer o que fazer. Olha, temos que trabalhar juntos para derrotá-la antes que fujamos daqui. Tani suspirou, apertando a ponta do nariz. Eu posso ficar te derrubando o dia todo. Kid gritou quando Big Mom subiu em Ira e agarrou Prometheus. A Big Mom então cortou o touro do Kir. É inútil. Porque são só restos de metal. Vocês são inúteis. Seus idiotas. Eu afundei centenas de punks como vocês no mar, nós reinamos por décadas. Desde quando vocês ainda bebiam leite?
Big Mom gritou enquanto Tani pulava e cortava com sua foice, enquanto Tanti girava, sentindo sua energia emanar, e a derrubava. Heromundo, cão do inferno. Um S apareceu na testa da Big Mom antes que Kid corresse por ela e batesse em um dos prédios, onde um N apareceu, fazendo com que a Big Mom se prendesse a ele como um imã. Estou presa. Ela se debateu antes de arrancar o prédio e usá-lo para bloquear o ataque de Kid com o touro. O que? Ela levou a torre com ela. Ei, obrigado por colocar isso nas minhas costas. Isso é loucura. Maldito seja. Seu velho louco. Kid gritou enquanto os quatro atacavam com vários golpes. Seus pirralhos, saibam o seu lugar. Ela então atacou com seus 3 homens, criando uma mulher feita de fogo azul com relâmpagos no lugar do cabelo. Baú, miséria. Canhão da visita da mãe. 3.000 léguas de miséria. Que diabos é isso? A mulher voou e atacou os 4 com golpes. Não vou deixar vocês escaparem. Big Mom riu antes que uma torre caísse sobre ela sob o poder de lava, depois que o Omie se concentrou em Kid Tani. Lava apareceu e revestiu sua espada novamente. Ronkurmo. Carron. Ele então a fez crescer novamente e a esfaqueou no peito, fazendo com que a espada atravessasse o castelo, a ilha e a terra lá embaixo enquanto Big Mom tentava atacar. Apenas para Tan enfiar o braço no chão enquanto Tati agarrava seu dedo no outro. Anazuzja, anestesia. Pankushvili. Choqueville. Lava libera uma poderosa onda de choque que implode sobre Big Mom, criando uma enorme cratera perto da capital das flores. Faça isso, Eustasia. Lava gritou enquanto Tani empurrava Big Mom para dentro do buraco, e Kid pulou com um grande braço de metal e a empurrou para dentro do buraco. Você acha que consegue me derrubar? Eu sou a Big Mom. É justamente por isso que preciso acabar com você. A era em que vocês reinaram acabou. Lava gritou enquanto era empurrada pelo buraco. Afunde, velhote. Sua sorte acabou. Grita o garoto, apenas para piscar quando a Big Mom sorri. Ei, pirralhos. Acho que vocês gostam mesmo, de mim. Vocês já devem estar no limite. Vocês provavelmente pensaram que tinham me encurralado, mas não conseguiram me derrotar. Não podem me derrotar. Por quê? Porque ela ainda não desceu. Perguntou um dos homens de Kir. Nem todos esses ataques conseguem derrubá-la. Chefe. De jeito nenhum. Todos os 4 do nosso lado atingiram seus limites. Um dos homens de lava falou. Não vou deixar nenhum de vocês sair vivo. Escolham o que querem que aconteça com vocês, no momento em que eu repelir este ataque. Grita Big Mom. Ou vocês perdem 50 anos de vida, ou permanecem vivos e se tornam meus escravos. Vida, ou escravos. Enquanto gritava, ela começou a tirar a vida das pessoas ali antes que Lava se aproximasse. Vocês deveriam correr. Chega de papo furado. Perder minha vida. Virar seu escravo. Pare de brincar. Como eu pude me assustar com os encantamentos de um velhote meio morto? Gritou Kid quando os homens perceberam que os 3 não tinham perdido a vida. Nem um segundo de suas vidas foi tirado. Eles não sentem o menor medo de um Yonko. Isso é o que o cara que me salvou faria, disse Lava enquanto Tani pulava e suas ondas de aura começavam a atingi-la, enquanto Lava criava seu quarto. Você é um péssimo perdedor, imperador. Deixe-me ajudá-lo, vá para o inferno. Grita Kid enquanto os sons desaparecem. A técnica cancela todo o barulho que você faz. Não consigo te ouvir, Lava falou antes de atacar a mulher, Omie, enquanto Tanti também se chocava contra ela, antes de Kid atirar em Big Mom através do buraco. E passou por Yamato, saindo enquanto os outros venciam suas lutas. Orochi. Com Orochi, ele olhou para cima enquanto a sala tremia enquanto a mulher ainda tocava antes de cair. O Imperador do Mar, Big Mom, contra a nova geração. A batalha no pista de performance dentro do Skull Dome. Os vencedores são Eustace Capitão Kir Trafalgar Lava, o Cirurgião da Morte, e Johnson Tani, o Shinigami, com Tati, o Cão do Inferno. Naruto vs Koen. Naruto ofegava enquanto se levantava enquanto Koen o observava. Te peguei agora, seu filho da puta.
Koien ofegava enquanto Naruto erguia os braços com um sorriso. Você é uma margarida se fizer isso. Continua. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.